entre eles os 3 que Pilatos veio a público. Chegou a público, como estou falando com vocês, mostra Jesus e fala: não vejo nele nenhum crime que o faça digno de morte. Pilatos não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia que ele estava cumprindo um propósito de Deus e dizendo: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi examinado, ele não tem defeito, ele é perfeito, ele pode morrer na cruz do Calvário. Ele não sabia o que estava falando, mas isso ficou registrado para que nós pudéssemos entender ao longo de toda a narrativa bíblica que Jesus Cristo não tinha defeito. A prova é que ele não tinha defeito, que ele ressuscitou. Tivesse ele pecado, ele permaneceria morto, porque o salário do pecado é a morte. Todos que morreram, pecaram, e todos que pecaram, morreram. A morte não pôde detê-lo, porque ele era o Cordeiro de Deus sem defeito. Assim, queridos, este povo que celebrou durante 1000 anos a Páscoa, exatamente para que naquele momento eles pudessem agradecer e louvar a Deus como povo especial, como povo zeloso, como povo que recebeu a revelação, dizendo: a partir de agora nós nunca mais teremos que sacrificar. Chegou o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado definitivamente. Até ali eles faziam anualmente, porque não tinha chegado ainda o Cordeiro definitivo que tira o pecado. Páscoa é encobrir. Expiar significa encobrir para não punir. E o sangue de animais servia apenas para expiar e não para remover. Era o sangue de Jesus que ia remover o pecado definitivamente. Isto é o sentido profético. E se você perguntasse para mim: pastor, o que tem isso a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver, porque Israel foi cortado, eu e você, a igreja do Senhor, entramos no lugar dele. E as festas de Israel passaram a ser as nossas festas. A prova é que quando Deus tirou Israel do Egito, a primeira festa que ele fez e mandou celebrar foi a Páscoa. Olha que coisa linda, Moisés instituiu, Joel interpretou, e Pedro percebeu que no Pentecostes era o cumprimento. Pedro, no dia em que o Espírito Santo desceu, ele falou: varões galileus, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel diz? Aquilo que Moisés instituiu. Era a linhagem piedosa percebendo o cumprimento profético. Moisés instituiu, Joel interpretou e Pedro entendeu que era o cumprimento profético no tempo deles. Não foi por acaso que Jesus, quando chegou para viver o nosso tempo, quando ele chamou os 12 discípulos e formou um grupo de discípulos, a primeira coisa que ele fez foi colocar a ceia. A nossa ceia é a Páscoa dos judeus. Tem os mesmos elementos, tem o mesmo sentido profético, tem a mesma revelação da parte de Deus. Tudo que Deus havia dito na Páscoa, Jesus disse na ceia. É em memorial, é em memória de mim, é porque terá um cumprimento profético, é para você não se perder na caminhada. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos assim: está vendo a nação de Israel? Inteirinha celebrou a Páscoa por mais de 1000 anos, exatamente para me aguardar. E hoje ninguém consegue me ver. Vocês que estão começando agora, no lugar de Israel, porque ele será cortado, eu estou chamando vocês para fora, assim como Israel foi tirado do Egito, eu estou tirando vocês do mundo, e vocês vão celebrar comigo agora a Páscoa. Vocês vão fazer isso em memória de mim, todo o tempo da vossa vida, até chegar o cumprimento profético, quando eu não mais participarei com vocês da ceia na terra, e nós participaremos, olha ela aqui, nos céus, bodas do Cordeiro. Jesus disse: em verdade vos digo, não participarei mais aqui. Eu vou tomar a última com vocês aqui e eu vou aguardar vocês no reino de meu Pai. Não sei se você está ligando uma coisa com a outra. Deus disse para Moisés: vocês vão começar a celebrar a Páscoa aqui e nós vamos se encontrar alguns séculos mais para frente na Páscoa definitiva no templo em Jerusalém. Só que quando ele veio para se encontrar com a nação o crucificou.
se perderam com o tempo, gostaram mais da religião do que do Cristo da religião. E eu te pergunto, será que não é a mesma coisa hoje? Quando Jesus instituiu a Páscoa, foi há 2000 anos atrás. Será que muitas igrejas hoje já não é um local de um encontro social? Não é um bom lugar para ganhar um dinheirinho, para vender, para comprar, para rever os amigos? O verdadeiro sentido da ceia já não se perdeu? Será que todos que tomam do cálice e comem do pão sabem o que estão fazendo? Quando chegou na época de Jesus, apenas alguns judeus devotos entenderam o que estava acontecendo. O cordeiro morria no templo e Jesus morria lá no Calvário. Chegou o tempo de Deus na vida deles e eles não perceberam, ficaram com a religião. Perderam Deus, religião, templo e tudo. Hoje faz 2000 anos que a igreja está celebrando a ceia em memória. Em memória do quê? Se alguém te perguntar por que você toma ceia, a informação é a mesma. Porque eu era do mundo, eu era escravo de Satanás, eu ia para a condenação, eu queria a minha liberdade, mas eu não tinha força para vencer o inimigo. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, e eu fiquei sabendo que o sangue dele derramado na cruz do Calvário, passado não na porta da minha casa, mas aspergido nas portas do meu coração, na minha vida, tira todo o poder do diabo e da prática do pecado na minha vida e me faz um cidadão do reino dos céus. Eu tenho comunhão com ele e eu vou celebrando a ceia aqui até chegar o dia em que nós celebraremos no céu. A grande maioria perderá esse dia, porque eles não sabem mais nada disso. Tem gente achando que Páscoa é chocolate, é coelho, é um ritual qualquer que se celebra na igreja. E eu quero dizer para os irmãos que o cumprimento profético está chegando. Nós vamos estudar amanhã um pouco mais e você vai ver que a igreja está nos seus últimos dias. É chegado o fim de todas as coisas. Nós vamos ver que não falta nenhuma profecia mais se cumprir para Jesus voltar. Nenhuma. Todas já se cumpriram. A única que falta se cumprir é o arcanjo tocar a trombeta nos céus, os anjos tocarem a trombeta e a igreja ser tirada, e todas as demais coisas que ainda faltam se cumprir terão o seu cumprimento depois desta profecia. Tudo que ainda falta acontecer acontecerá numa sequência de fatos após o arrebatamento da igreja. É a igreja que segura aqui na terra hoje, como sal da terra, como luz do mundo, os juízos de Deus na sua mão. Quando ela for tirada, ele será derramado sobre todos. Portanto, queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você possa celebrar a sua ceia como seu vínculo, como filho de Deus na terra, aguardando o cumprimento profético na sua vida. Amém?